E, Luiz, para começar nosso tema aqui, maravilhoso, que traz tanta lucidez e esclarecimento, uma oportunidade de pensar diferente, de agir diferente. Como é que começou a evolução dos espíritos? Os espíritos sempre foram humanos? Então, Priscila, na verdade, nesse atual estágio que nós nos encontramos, eu acho que não é nem não é que não nos seja permitido, a gente ainda não consegue ter a real compreensão do, Sim, acho que bem do princípio e do que há depois, né? sim, Mas nós sabemos que Deus, quando ele criou a vida, ele criou dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual, né? O princípio material, a questão do átomo que vai formar a matéria, porque a matéria é uma grande escola, né, para o espírito, a gente sabe disso. Questão sim, dos fluidos, energia, enfim. E ele criou o princípio espiritual. E nós podemos dividir esse princípio espiritual como um princípio inteligente, né? Onde nós trilhamos então a evolução antes da condição humana e sim, depois o princípio do espírito, né? Propriamente dito, o espírito do homem. E lá na codificação da doutrina espírita, nos é dito que a evolução ela vai do átomo até o arcanjo, ou seja, um simples átomo que forma a matéria, um dia ele chegará à condição humana e um dia ele será, quem sabe, um espírito puro também, né, de primeira ordem. Então nós trilhamos essa estrada evolutiva, primeiramente no reino mineral, depois nós avançamos ao reino vegetal, depois nós avançamos ao reino animal, sim, depois há um período ali de transição entre essa condição animal e a condição hominal, né, a condição humana. Muitas pessoas conhecem como os espíritos elementares, né, os espíritos da natureza, até que chega um momento então que esse espírito ele começa a sua jornada evolutiva na condição humana, né? Aquele momento sim. então que ele já passa a viver com o livre-arbítrio, que é o que não acontece com os animais. Sim, e é muito interessante em ver e sentir o amor de Deus, não? Que Deus nos dá a oportunidade de sempre evoluirmos os nossos animais, o reino vegetal, mineral e, como você disse, chegar até ao arcanjo, esse ser maravilhoso de luz e até mesmo nós sermos governantes de algum planeta, cuidar da É, humanidade. Então é imensurável o amor de Deus, essa justiça, essa. Não sei, falta palavras para descrever, não, Luiz? a obra Sim, de Deus ela nunca fica estacionada, né? sim, Senão Deus seria injusto até, né? Então tudo que ele cria concordo, evolui, né? com Tudo que certeza. ele cria trilha então esse caminho da evolução, essa jornada evolutiva. E nós, obviamente, né, nós começamos muito pequenininhos, né? Sim, sim, E começamos então a trilhar, né, começamos a subir essa escada da evolução, né? Eu costumo sim, dizer que a evolução é uma escada uma escada infinita. Então cada reencarnação a gente pode subir um degrauzinho, né? Ou a gente sim, pode ficar estacionado. Mas é importante, ô Priscila, a gente dizer o seguinte, porque às vezes esse tema causa um pouco de confusão nas pessoas. sim, Então eu disse que o espírito ele passa da condição animal para a condição humana. sim, Mas isso acontece em planetas primitivos, né, onde a sim, humanidade ela é inserida ali. Porque algumas pessoas sempre perguntam: por exemplo, eu tenho um gatinho em casa, quer dizer que na isso. próxima reencarnação desse gatinho ele já pode reencarnar como um ser Não, humano? Não é assim que acontece, é um processo longo, um sim. processo complexo, né? Mas essa passagem da condição animal para a condição humana, ela se dá em planetas primitivos, como já aconteceu aqui no nosso planeta, quando o nosso planeta era um planeta primitivo. Sim. E qual que é a importância? Por que que o espírito, ele anseia por evoluir, anseia pela sua evolução? Eu acredito que seja a felicidade plena, né? Sim, Espíritos evoluídos, eles não conhecem mais, quer dizer, eles lembram, né, das experiências, mas não conhecem mais a dor, a tristeza, né? sim,
medida com que o espírito evolui, ele vai sempre ascendendo a planetas superiores, e todas essas provas, expiações que nós passamos, isso vai ficando para trás. Então, o objetivo do espírito da evolução, eu acho que um dos objetivos é esse, né? Alcançar a felicidade plena, entender plenamente o amor de Deus, porque nós não conseguimos compreender ainda, né, esse amor tão grande que ele tem. E um dia estaremos lá, né, como espíritos de primeira ordem, espíritos puros, Sim. trabalhando efetivamente na obra do nosso Criador.